Bem-vindos a todos, espero que todos estejam tudo bem, trabalhando bastante, aprendendo bastante Python. Nessa aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre os números, vendo um pouco mais sobre os números multidimensionais, iremos ampliar aí o nosso conhecimento. As variáveis multidimensionais agora farão parte das nossas aulas, vamos ver um pouco sobre elas, um pouco sobre a utilização prática. E na segunda metade da nossa aula nós iremos ver sobre Fibonacci. O que é e como trabalhar com esse método de formação de números, esse processo de contagem. Bom, inicialmente vamos aprender o que é um vetor. Um vetor é uma variável, é um conjunto numérico, é uma variável que pode ser numérica ou string, não tem problema. Inicialmente vamos começar com o vetor numérico no nosso exemplo, onde esse vetor numérico aí é uma unidade, uma entidade que possui um conjunto de espaços vazios que podem ser preenchidos. Ou seja, ela é uma variável multidimensional, onde ela possui uma dimensão horizontal, onde atrás de uma variável numérica, uma variável inteira, tem uma outra variável inteira, que tem uma outra variável inteira, e podem ter N variáveis aí. No nosso caso, nós temos 5 posições. Repare bem que essas posições do vetor, elas começam na posição 0. Então a gente tem uma posição 0, 1, 2, 3 e 4, formando 5 posições ou 5 dimensões no nosso vetor. Vamos entender um pouco desse vetor. Ele possui então espaços para colocar os dados, que são esses campos amarelo, que estão inicialmente num vetor inicial, estão zerados, não é? E nós temos os endereços, que correspondem a onde que está dentro daquela variável vetor o nosso valor, na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Coincidentemente aqui, o nosso vetor, quando declarado na nossa variável a, o valor do vetor está correspondendo ao endereço, inicialmente. Repare vocês que no vetor A nós temos as dimensões 0, 1, 2, 3 e 4. São 4 valores, 4 variáveis dentro de um mesmo vetor A. Nós pegamos aqui nessa segunda linha e atribuímos um vetor B. Essa atribuição se chama alias ou apelido. Bom, nosso vetor A, para fazer a impressão dele ali, nós utilizamos a variável format e mandamos fazer a impressão do A. Repare vocês que vai ser imprimido o mesmo vetor, de 0 a 4. Nós veremos isso melhor na aula prática. Já no vetor B, nós fizemos a inserção na posição 1. Reparem bem que B cochetes 1 é igual a 7. Ou seja, na posição 1 do vetor B, recebe-se o número 7. Reparando lá no exemplo, o número 7 aparece na posição 1 do vetor B. Na continuidade do nosso exemplo, na posição 0 do vetor B, nós colocamos o número 1. Repare vocês que na posição 0 do vetor está lá contemplado o número 1. A impressão é a mesma do que nós temos no nosso próprio vetor. Vamos aproveitar esse código aqui. Já copiei e colei do slide esse código. Vamos fazer a execução do mesmo. Você pode reparar que, como eu fiz a impressão anterior desse print aqui, ó, desse primeiro print do A, o A e o B ficam diferentes. Mas repare uma questão interessante. Se nós pegássemos e fizéssemos a impressão deles dessa forma, aparentemente deveria obtermos o mesmo resultado anteriormente. Mas olha só. Repare que na execução
os valores são os mesmos, 1, 7, 2, 3 e 4, mas repare o seguinte, nós só teríamos alterado a variável b e não a a. Por que disso? Porque estamos usando aqui o alias. Para que a gente fizesse um clone real desse meu vetor A para dentro do vetor B, eu deveria ter feito essa propriedade aqui. Reparem agora o resultado. Perceberam que o resultado aqui, então, ficou diferente? Ou seja, ficou o esperado nosso. Na verdade, o que a gente utilizou, o artifício na primeira vez, fazendo as impressões de forma diferenciada. Ótimo. Esse tipo de propriedade, esse tipo de utilização aqui, ó, tem muito a ver com a experiência do nosso programador. Um programador mais experiente vai utilizar isso aqui e um programador mais novato vai ficar tentando organizar algum tipo de artifício para simular o que uma propriedade poderia resolver. Mas existe uma dica especial aí, como nós falamos de alias, compensa você ver a seguinte dica. Quando eu falei que B era igual a A, isso corresponde a um alias ou um apelido. Ou seja, as duas variáveis, se você fizer a impressão do A e do B, elas vão conter os mesmos valores, no exemplo aí do código. Já se eu colocasse B igual a colchetes, 2 pontos, fecha colchetes, eu teria uma coisa diferente, eu teria um clone da minha variável. E clonar a variável significaria que os valores seriam diferentes. Recomendo vocês digitarem esses dois códigos e verificarem essa diferença que vai ocorrer. Vamos ver agora um pouquinho sobre então como eu posso trabalhar com esses vetores, fazendo a mesma coisa que eu fazia com as strings, que era a concatenação. Aqui no vetor primos, o vetor primos ele é inicializado em branco ou em nulo, somente o nome da variável e espaço na memória para que ele possa ser criado. O vetor primos, nessa segunda linha, ele é atribuído a um vetor com um único valor, o valor número 9. Como ele é o único valor, ele recebe a posição 0. Já quando atribuímos o vetor com duas posições, 2 e 3, e atribuímos mais primos, isso significa que nós estamos colocando o vetor 2 e 3 e depois o vetor primos, que tinha anteriormente o número 9. Então temos como novo aí o 2 e o 3, que assumem a posição 0 e 1, e o vetor 9 e 2 passa a ser concatenado com esse, fazendo com que a gente tenha um vetor de 3 posições, agora um vetor 9 na posição 2, né? Nessa próxima atribuição, onde nós temos lá primos, colchetes, 2 pontos, 2, e a atribuição dos 5 e o 7, primos, 2 pontos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos marcando uma posição na segunda posição do vetor e fazendo a inserção do vetor com duas posições 5 e 7. Dessa forma. Aquele 2 pontos 2 e 2 pontos significa exatamente isso. Nós veremos melhor e vocês podem também fazer esse teste digitando o código para poder fazer outra atribuição, por exemplo, 2 pontos 3 e 2 pontos 2, para ver o que ocorre. Agora, quando vocês fizerem primos mais igual a 11, o que significa? Significa para a gente que a gente tem uma atribuição implícita. Ou seja, primos mais igual corresponde a primos igual a primos mais 11. Ou seja, depois de criado o meu primos, eu estou adicionando o vetor 11. Corresponde à mesma linha 2 lá, onde nós temos o primos igual a primos mais 9. Se nós fizéssemos essa substituição por mais igual a 9 lá, também teríamos o mesmo resultado.
Agora vamos então aproveitar esse código aqui, ó. Eu fiz a digitação do código antes do código anterior nosso e criei uma função chamada primos. Nessa função primos, então, eu repeti exatamente o que nós tínhamos na nossa função anterior. Vou chamá-lo aqui. Estou usando aqui, ó, uma propriedade do nosso PyCharm, que é da necessidade de não ter que fazer aquele if, main e direcionar para essa função. Eu posso fazer uma chamada direta a ela. Vamos ver então a execução do primos. Repare que a execução ficou idêntica ao que nós havíamos nos proposto anteriormente. Recomendo que você digite e faça a execução linha a linha, ou até mesmo utilizando aí o prompt do Python. Repare aqui, naquele exemplo que nós falamos na aula. Se nós colocarmos mais igual, o resultado então tem que permanecer igual. Reparem que após a execução, o resultado permaneceu o resultado esperado. Uma outra alteração possível era se tivéssemos então substituído aqui por 3. O que ocorreria? Reparem que se fizermos isso, o que vai ocorrer? Em vez de eu começar na posição 2, eu vou começar na posição 3, fazendo com que anteriormente eu tinha o 2, 3 e 9, eu vou colocar o 5 e o 7 entre, na verdade, o 9, mas eu estou replicando ele, porque eu estou recomeçando o meu vetor na posição 2 novamente, fazendo com que eu tenha então uma réplica do 9 e a continuidade do meu número 11 esperado. Se eu fizer alguma alteração aqui diferente, você vai reparar também que, nesse caso, o que ocorreria? Isso mesmo, você repetiria a partir do primeiro, ou seja, saltaria o 2, que é a posição 0, e começaria a partir da posição 1, que é o número 3. Ou seja, você colocaria o 5 e o 7, mas acabaria repetindo o 3. Muita atenção a esse tipo de concatenação de forma central em vetores. Ele requer um pouco de experiência. Aproveitem aí para fazer alguns exercícios. Bem-vindos às matrizes. A matriz é um vetor, na verdade, multidimensional, ou seja, de 2 dimensões, parecidos com o Excel. Repare que os endereços dessa matriz correspondem agora a 2 conjuntos numéricos, ou seja, colchetes 00, 01, 02 até 22 corresponderia ao nosso endereço, ou seja, a forma que eu endereço aquela posição na nossa matriz. Já os dados, eles vão estar contidos da mesma forma que a gente tinha os vetores, só que dentro cada um da sua posição correspondente. Vamos ver agora como nós poderemos criar um vetor desse a partir de um código. Atribuindo a uma variável nula, nós temos ali um contador que vai contar de 0 a 3, parando justamente no 3, ou seja, 0, 1 e 2. Onde nós temos ali nesse a.append, nós estamos criando um vetor com 3 posições. Colchete 0 vezes 3, asterístico 3, significa um vetor com 3 posições de 0. Ou seja, um vetor, uma linha inteira. Se nós pegarmos essa linha inteira e fizermos dela 3 linhas, nós teremos então a nossa matriz de 3 posições. Na linha A11, atribuída a 2, logo após o for, nós temos então uma atribuição na posição do nosso vetor de dados, a posição 1 em 1, no dígito 2. O que faz com que nós tenhamos, então, a atribuição do número 2 em substituição àquela posição 0, aquele valor 0 naquela posição. Do mesmo modo que nós fizemos o exercício anterior, eu também fiz a colagem aqui,
e criei uma função chamada matriz. Fiz a mesma inserção de código aqui para que nós possamos ver exatamente o que está ocorrendo. Vou iniciar aqui, ó, esse código nosso comentando essa linha aqui. Repare que com a execução nós temos aqui então essa matriz representada aqui com 2 colchetes, de modo que dentro desse colchete grande aqui a gente tem a matriz. E aqui nós temos cada uma das linhas da nossa matriz. Linha 0, linha 1, linha 2. Repare o seguinte, toda ela zerada, que era exatamente o esperado nosso a partir desse código. Vamos descomentar então e fazer a inserção na posição 1 e 0 do número 2, fazer essa atribuição. Vamos ver aqui. Ou seja, exatamente o que esperávamos. O número 2 na posição 1, 0 da nossa matriz. Se fizéssemos uma pequena alteração aqui, para 5, por exemplo, vou deixar aqui uma matriz de 5 linhas, 3 colunas. Vamos ver essa execução. Excelente! Repare para você ver como ficou então a representação da nossa matriz. Ela tem 5 linhas e 3 colunas cada linha, ou seja, de 5 linhas por 3 colunas. Excelente! Deixo aqui alguns exercícios para que vocês consigam construir esses 3 vetores de 3 posições, 3 por 3. Onde o primeiro vetor é uma contagem de 1 a 9, o segundo vetor é um vetor do tipo identidade, onde a coluna principal dele atribui-se valores 1. E nós temos também um vetor onde o valor deverá ser sorteado. Eu gostaria que vocês fizessem uso do rand e fizessem um randomize, sorteando os números e preenchendo esse vetor. Bons exercícios! Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula em complemento a esse sobre Fibonacci. Não perca!